Eu quero convidá-lo a meditar comigo em Lucas capítulo 5 e Lucas capítulo 6. São dois textos que nós vamos dedicar essa noite. Eu desejo que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos conferi-la. E enquanto você está encontrando o texto, nós queremos convidar as crianças que estão aqui entre nós para nós orarmos, porque a prof está ali cheia de Deus para abençoar as nossas crianças. Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Demi, vem cá fazer essa oração por essas crianças. Louvado seja Deus. Vem fazer essa oração. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos orar pelas crianças para que o Senhor possa continuar abençoando elas e que elas possam ser bênção, assim como já são, em nome de Jesus. Vamos estender as mãos para cá, como de costume, pedindo ao Senhor que a bênção dele esteja sobre a vida das crianças. Querido Deus, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te apresentar, Senhor Deus, as crianças, Senhor, que vão para a sua aprendizagem na sua linguagem. Abençoe ela, que elas possam, Senhor, ser canal de bênção, Pai. Abençoe a sua professora que vai ministrar o ensinamento, que elas possam, Senhor, absorver todo o ensinamento, que elas possam crescer na graça e no conhecimento, Pai. Deus, nós te pedimos que abençoe seus pais, guarde eles, que eles possam, Senhor, ser conduzidos e que possam também, Senhor, ensiná-los a permanecer na tua palavra. Deus eterno, tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. E as crianças dizem: ei, bênção. Estou meio triste porque as aulas começaram, né? Mas vão animar. Louvado seja Deus. Nós queremos te lembrar que semana que vem nós estaremos vivendo aqui, não um evento, mas nós estaremos vivendo uma grande experiência com o nosso SEAD sobre uma só coisa necessária. E você não pode ficar de fora dessa grande experiência. Estaremos sendo ministrados sexta noite e sábado à noite. Serão 2 dias que vai acrescentar muito no seu conhecimento e no seu entendimento em relação à oração. E nós te convidamos a você participar. Procure a nossa secretaria e pega a sua pulseira e convide alguém, doa para alguém, porque serão 2 dias que vão abençoar muito a sua vida. Sábado agora, nós estaremos realizando o pedágio Bom Samaritano. Você que gosta de se voluntariar por uma causa que vale a pena, chegou o dia. Nós temos 2 horários para você escolher, das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia. Nós te convidamos a fazer parte. Geralmente, muitas pessoas não vão. E o pedágio precisamos de muita gente para que a gente possa fazer o maior número de coleta possível. Será bem aqui no sinaleiro do Giaça, aqui em frente à FURB. Você pode chegar ali às 8 horas da manhã, fica até às 10, apenas 2 horas, ou você chega às 10 e fica até o meio-dia. Mas junte-se a nós, porque ao estar ali, você estará também financiando todos os nossos projetos sociais que o Bom Samaritano encabeça durante tantos anos. Amém? Pode colocar a arte da série, ok? Lucas capítulo 5, versículo 16, vai ser o nosso primeiro texto, e você fica com a sua Bíblia aberta. E depois nós vamos para o capítulo 6. Versículo 16 diz assim: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. No capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e
passou a noite em oração a Deus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Fica a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra. Senhor Jesus, quebranta, Senhor, quebranta o nosso coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Nós estamos em um tema anual sobre a oração, a força que move a igreja. E nós vamos dedicar alguns encontros próximos para nós falarmos sobre o tema na escola da oração. Vamos dizer juntos? Na escola... Não, vocês estão pensando o que diz. Vamos lá? Vamos melhorar? Vocês estão vivos? Diga amém. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pergunta para quem está ao seu lado. Você já matriculou nessa escola? Na escola da oração vai ser a nossa próxima jornada. É verdade que todas as vezes em que nós falamos sobre oração, a gente vai nos tornando cada vez mais indesculpáveis. Todas as vezes que você fica exposto, todas as vezes que você fica diante de uma ministração, de uma série, de um livro, seja o que for sobre oração, isso vai te tornando ainda mais responsável pela sua vida de oração. Eu acredito que todos nós enfrentamos os nossos desafios. Eu acredito que todos nós temos as nossas batalhas em relação à vida de oração. Se nós lêssemos todos os livros que já foram escritos sobre oração, alguém já disse que a gente não teria tempo para orar. Eu me lembro de uma experiência em que eu tive com Deus a respeito de um amigo que foi a um evento e nesse evento ele investiu aproximadamente R$1.000 só em livros sobre oração. E ele mostrou os títulos e ele mostrou os temas e foi muito empolgante tudo aquilo. E eu lembro que na época eu pensei comigo, Deus, eu não tenho R$1.000 para investir em tais livros. E foi como se uma voz interior, eu acredito que aquela voz não é da minha carne, porque a minha carne nunca pensaria assim, e muito menos do diabo. Então eu acredito que seja Deus. Uma voz interior diz, você não precisa investir R$1.000 em livros sobre oração. Basta você decidir orar. Porque o melhor livro que você vem a ler, qual é a conclusão do livro? Você tem que orar. Não que você não deva ler, claro, os livros de oração nos inspiram, quantos testemunhos, você tem o próprio livro que o nosso pastor Newton escreveu para este ano, um excelente livro, você tem o John Hyder, o homem que orava, você tem os heróis da fé, os homens de oração, você tem vários livros que... Inclusive, essa série tem um livro, um clássico do Andrei Murray, que é sobre na escola... Com Cristo na escola da oração, existem várias literaturas que vai te abençoar. Mas, na verdade, no apagar das luzes, a gente precisa orar. A gente precisa orar. E, às vezes, eu vejo assim, o esforço de muitos escritores em nos ensinar como orar. Quando, na verdade, como orar já está escrito. Jesus já nos ensinou como orar. Eu acredito que o nosso ponto de partida deveria ser nas Escrituras. Tudo que você quer aprender sobre oração precisa ser a partir do
texto bíblico. E eu quero te encorajar nessas próximas semanas você explorar os evangelhos. Eu quero que você explore todas as vezes que os evangelhos nos mostram Jesus orando. Eu quero que você circule esse lugar e veja o que está acontecendo ao redor dessa situação de oração. Eu quero que você leia os evangelhos e veja as razões pelas quais Jesus nos mandou orar. Quais foram as direções que Jesus disse, olha, orai por isso, orai por aquilo. Veja todas as vezes que Jesus orou e veja o que ele falou nessa oração. Qual foi o vocabulário de Jesus sobre essa oração? De maneira que nós temos em Jesus uma grande escola sobre a vida de oração. É verdade que ao longo das semanas, nós iremos acionar outros personagens que poderão acrescentar muito no nosso entendimento, no nosso coração, a respeito da vida de oração. Mas sempre nós precisamos começar pela vida de Jesus. E essa noite, como um ponto de partida da nossa reflexão e para que tenhamos tempo para orar, porque se nós falarmos todo o tempo apenas sobre oração, não nos sobrará tempo para orar, então nós seremos bem sucintos em nossas palavras para que nós tenhamos um tempo considerável de oração. Vocês ainda estão comigo? Todos os 4 evangelhos, você perceberá que existe um ponto de vista específico de cada autor. Cada autor vai escrever sobre a vida de Jesus como uma espécie de biografia para focar um público específico e também para explorar um aspecto específico da identidade de Jesus. Por exemplo, quando Mateus vai escrever todo esse evangelho, ele vai escrever para os judeus. E a intenção de Mateus é mostrar aos seus leitores que o Cristo, ele era verdadeiramente o Messias. Jesus era verdadeiramente o Messias. Todas as profecias que apontavam para o Messias cumpriu nele, enquanto deveria cumprir na sua encarnação. E você verá que ao longo dos evangelhos, você vai ler, estava escrito, e aconteceu isso para que se cumprisse, porque a ideia do autor é exatamente mostrar que Jesus era o Messias prometido, e todas as profecias concernentes ao seu nascimento se cumpriu em Cristo. Quando você vai para Marcos, você vê Marcos na intenção de mostrar Jesus o servo sofredor, o servo escravo, que está em uma missão, e isso vai custar toda a sua vida. Quando você vai para João, a intenção de João é mostrar a divindade de Jesus. Quando nós chegamos em Lucas, nós temos o objetivo de Lucas em mostrar Jesus como o homem perfeito. Ele escreve para Teófilo, que é um público romano, muito provavelmente uma grande autoridade, grega, uma autoridade grega, e ele vai escrever para mostrar que Jesus era um homem perfeito. E Lucas vai ser aquele autor que vai dedicar grande parte dos seus escritos para apontar sobre a espiritualidade de Jesus. De todos os 4 evangelhos, Lucas vai ser o que mais vai apontar para a vida de oração de Jesus. Na minha Bíblia, todas as vezes que aparece Jesus orando, eu decidi circular. E existem várias lições sobre isso. E hoje nós vamos explorar apenas esses 2 versículos, porque eu quero refletir com vocês sobre 3 pontos muito objetivos para acrescentar ao seu devocional de oração. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esses 2 versículos, me chama a atenção 2 coisas. Primeira coisa, no versículo 5, capítulo 5, versículo 16, o texto começa, ele, porém. O porém é uma adversativa. Adversativa é exatamente uma proposta oposta. Isso quer dizer que houve uma situação anterior e a situação seguinte é um contraponto, é contrário a tudo isso. E me chama a atenção, porém a quê? O que aconteceu nos versículos anteriores para que nos mostra Jesus orando? O versículo 15 vai dizer: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e se ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Diga assim comigo: Jesus está
numa circunstância de sucesso. O texto vai nos mostrar no capítulo 15, nos 5, nos primeiros versículos, ele vai multiplicar, ele vai ter a grande pesca milagrosa, ele vai chamar os discípulos, ele já vai curar um leproso, e a sua fama vai propagar, a sua fama vai crescer, e existe um sucesso sobre a reputação de Jesus. Aliás, ele havia acabado de multiplicar os peixes, a pesca milagrosa, ele havia acabado de curar um leproso, e então as pessoas estão impactadas porque elas nunca tinham visto aquilo, e Jesus agora diante dessa fama, Jesus diante dessa aprovação pública, Jesus diante deste sucesso público, diz o texto, que ele se retira para orar. O primeiro ponto que eu aprendo com Jesus na escola da oração é sobre a circunstância que nós devemos orar. Eu acredito que você tenha conhecido alguém que, quando as coisas melhoraram em suas vidas, essas pessoas esfriaram na fé. Você deve conhecer alguém que, à medida em que ele cresceu financeiramente, à medida em que ele cresceu nos seus estudos, à medida em que o conforto à sua volta cresceu, à medida em que as coisas à sua volta foram ficando favoráveis a ele, essas pessoas deixaram de congregar, essas pessoas foram perdendo o primeiro amor e, em suma, essas pessoas deixaram de orar. Na escola da oração, a gente aprende com Jesus que você precisa orar quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão encaixadas, quando as coisas estão cada vez melhor, quando os seus objetivos estão sendo alcançados, quando você está na sua melhor estação, você precisa decidir orar. Esse texto é muito similar quando Jesus termina de multiplicar os pães, e o texto vai dizer que, tendo multiplicado os pães, a multidão ficou muito impactada, a multidão ficou assim extasiada, e o texto diz que a êxtase foi tão grande que eles procuraram arrebatar Jesus e levantá-lo como um rei. Enquanto a multidão estava naquele alvoroço, ele precisa reinar sobre nós, ele precisa reinar sobre nós, o texto diz que ele se retira e ele vai orar. Os nossos pontos fracos não estão apenas quando as coisas estão tensas, os nossos pontos frágeis também aparecem principalmente quando as coisas estão indo bem. Na escola da oração com Cristo, Jesus nos ensina sobre a circunstância, quando os ventos forem favoráveis, você precisa responder a isso com oração. Ao receber uma bênção, ao receber uma cura, ao conquistar algo, ao receber uma boa notícia, ao receber uma promoção, ao comprar algo dos sonhos, tudo aquilo que for algo para felicitar o seu coração, você precisa no momento seguinte orar. Orar, porque quando nós estamos neste lugar, muitas vezes nós permitimos que os nossos corações vão se soberbecendo, a presunção vai assumindo lentamente o controle do nosso coração, e a vaidade pode ser entronizada na nossa mente, e aquilo que veio para nos abençoar, aquilo que veio exatamente para cumprir uma promessa, na verdade veio para desconstruir a nossa vida. Na escola da oração, ao receber um salário, ore. Ao pagar uma conta é uma bênção, poder pagar é uma bênção, então ore, responda, corresponda com as suas bênçãos, com uma sincera oração.
Vocês estão comigo? Digam amém. Quando você vira a folha e você vai para o próximo texto, capítulo 6, versículo 19, você encontra assim: e naqueles dias saiu ao monte a orar. Então eu faço a primeira pergunta: que dias? Que dias são esses? Porque se isso não merecesse destaque, o autor diria: e aconteceu que ele subiu ao monte a orar. Mas o texto deixa claro: naqueles dias. Então nós precisamos ler o versículo anterior, que vai nos dar a síntese de todo o contexto, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Ao contrário do capítulo 5, em que a sua fama estava correndo e as pessoas estavam aplaudindo a Jesus, no capítulo 6, versículo 12, nós temos uma situação totalmente contrária. Nós temos uma situação ao qual as pessoas estão se reunindo, são motins para prendê-lo, para pará-lo. Se no momento anterior ele estava em uma estação de sucesso, agora ele está em uma estação de conflito. Alguém está tramando contra ele, alguém está arquitetando a sua queda, alguém está armando para que ele pudesse fracassar. Alguém está irado. O texto aparece a palavra furor, cheio de furor. Tem alguém com ira, tem alguém que está com ódio de Jesus, tem alguém que está falando por detrás das cortinas, tramando uma cilada para que pudesse comprometer a sua vida. E o texto vai dizer que diante deste cenário, ele vai orar. Eu acredito que muitas vezes nós fracassamos. Não é nem pelo fato que as pessoas não gostam de nós, quando você descobriu que aquela pessoa foi falsa, que aquela pessoa na verdade está difamando você. Não é nem tanto pelas resistências em que as pessoas elas vão erguendo contra nós. Percebe que não tem nenhuma causa justa. Nós estamos diante de um homem perfeito, nós estamos diante de um homem que havia acabado de curar. Nós estamos diante de um homem que acabou de realizar um ato de bondade, e apesar dos seus atos de bondade, tem alguém com ira dele. Após um ato de bondade, tem alguém com ódio dele. Você não pode achar que a sua vida será diferente. Você não pode criar uma narrativa de vitimismo achando: eu estou sendo tão fiel ao Senhor, eu estou buscando a Deus, eu estou fiel nos meus dízimos, eu sou generoso nas minhas ofertas, eu estou congregando, eu estou pagando as minhas contas, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou cumprindo o meu dom, meu chamado. Não é justo eu viver essa afronta. Por que Deus está deixando essas pessoas afrontar a minha vida? Você precisa entender aquelas palavras de Jesus: não queira o servo ser maior do que o seu senhor, não queira o discípulo ser maior do que o seu mestre. Se fizeram isso comigo, quanto mais com vocês. Às vezes nós estamos exigindo uma situação, uma circunstância que nem Jesus teve. Você precisa ir acostumando que após os seus atos de bondade, haverão pessoas que estarão querendo armar contra você. Após os seus atos de bondade, haverão pessoas com ingratidão, golpeando contra você. Isso jamais deve parar você. Isso jamais deve bloquear você, porque não é isso que nos destrói. Na verdade, o que nos faz fracassar é que, sabendo disso, vivenciando isso,
A gente responde isso com vitimismo, nós respondemos isso com lamúria, nós respondemos isso apenas com lamento. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu acho que não vale a pena a gente abençoar, não vale a pena a gente servir, não vale a pena a gente amar, porque olha o que acontece. Quando você vai criando essas narrativas, são granadas que vão explodindo o terreno do seu coração. Quando você souber que você está debaixo de um contexto de resistência, sejam de pessoas infelizes, pessoas imaturas, pessoas que estão maldosas, ou seja, de realidades malignas mesmo, seja dos principados, dos poderes malignos invisíveis, se você discerniu que você está sob ataque, Jesus nos ensina na escola da oração, quando você está sob sucesso, ore fervorosamente, mas estando você sob uma situação, debaixo de um levante, debaixo de uma resistência, debaixo de uma contrariedade maldosa, maligna e muitas vezes demoníaca, não responde a esta situação com o seu lamento, não corresponda com essa circunstância tão somente com narrativas de autopiedade, mas responda tudo isso decidindo a orar. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia! Quando os inimigos de Daniel entraram na sua casa, arrombando a sua porta para o prender, existe um dos textos mais lindos sobre oração. A Bíblia diz que eles o encontraram orando. Quando seus inimigos te encontram orando, é Deus que vai pelejar essa batalha, é Deus que vai entrar nesta guerra, é Deus que vai cuidar das suas costas, é Deus que vai te justificar, é Deus que será a sua defesa, é Deus que vai te firmar em um lugar seguro, para que a sua queda não seja o sorriso dos seus inimigos. Esteja orando debaixo de batalha, esteja orando debaixo de conflito, que o Senhor vai assegurar em suas mãos e vai frustrar todos os planos dos seus inimigos. Quem recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Dias favoráveis, dias não favoráveis. Na escola da oração eu aprendo, você precisa orar. Você precisa orar. Vocês estão comigo? Na escola da oração com Jesus, aprendemos que ele retirava-se. Então, não era um evento único, isolado, era uma agenda. Era uma rotina. Retirava-se para os desertos e ali orava. No outro versículo, ele saiu ao monte a orar. Na escola da oração, eu aprendo que existe um aspecto da oração que é necessário a separação. É verdade que Deus nos ouve quando nós estamos orando na rua.
É verdade que Deus nos ouve quando nós estamos arrumando as coisas em casa, quando você está dirigindo. É verdade que Deus nos ouve quando você está lá no trabalho e você está orando em espírito, você está orando em pensamento. Todos esses movimentos diários em que você ora no pensamento, claro que Deus te ouve. Claro que Deus te escuta. Claro que esses movimentos, eles precisam fazer parte da nossa vida. Tudo isso é verdade. E te encorajo a você manter essas orações que eu vou chamar de orações do caminho. Ao caminho do trabalho, ao caminho do mercado, ao caminho da vida. Você vai orar, você vai apresentar ao Senhor sua causa, suas aflições, você vai apresentar o seu dilema do momento. Mas existe um momento que você precisa se retirar. Existe um momento que você precisa separar um lugar que esteja só você e Deus. Existe uma solitude que você precisa ter um hábito, a qual estará ali apenas o seu coração e Deus. Você precisa decidir, escolher algum momento, seja do seu dia, em que você vai entrar no seu quarto literalmente, ou você vai para a sua varanda, ou você vai para o seu escritório, ou que você fica dentro do carro estacionado e você vai dizer: Deus, neste momento, a minha audiência é apenas tu, é só eu e ti. E parece-me que a ideia de Jesus, e olha, que nós não estamos falando de um domínio ausente de domínio próprio. Será então que eu não tenho um domínio próprio para eu conectar com Deus em todo o barulho da vida? Não é isso, porque Jesus tinha tudo isso, mas mesmo assim ele se retirava ao lugar deserto ou ao monte para orar. Você precisa se afastar dos barulhos da vida. Você precisa se afastar das distrações da vida. Você precisa se afastar. E eu me lembro de uma colocação do autor do livro Orando como Monges, Vivendo como Tolos. E ele faz uma metáfora muito pedagógica, quando ele fala sobre o brilho da cidade. E ele diz que quando os grandes centros estão repletamente iluminados, essa luz da cidade acaba ofuscando o brilho das estrelas. E de fato, isso é real. Quando nós estamos nos grandes centros e todas as iluminações, os outdoor e tudo mais, é como se as estrelas estivessem ofuscadas. E ele diz assim: você precisa apagar as luzes artificiais para que você possa enxergar a luz que vem do alto. Você precisa se retirar, você precisa ter um momento só você e Deus. Você precisa ter este hábito da sua alma. E é aqui que você vai silenciar as vozes. É aqui que você vai silenciar as distrações internas que insistem em te dispersar quando você está diante de Deus. Na escola da oração, você precisa separar-se para orar. Você pode vir a um templo, você pode chegar mais cedo, você pode ir a qualquer lugar, desde que seja você e Deus. E é ali que você deve ficar. E junto a isso, para concluir, esses dois textos me mostram algo que talvez seja um dos nossos maiores
desafios. Quando perguntaram para Dallas Willard, que foi um grande escritor do século XX, qual é, do seu ponto de vista, o maior inimigo da nossa espiritualidade? Se imagina que ele daria uma lista de inimigos. E, na verdade, ele dá uma única resposta. O maior vilão da nossa espiritualidade é a pressa. Nós temos um Jesus que ele se retira para o deserto, só ele e o Pai. E ele fica ali. Nós temos um Jesus que ele sobe ao monte e ele passa a noite inteira em oração, só ele e o Pai. Sem fundo musical, sem arranjos para facilitar processos, só ele e o Pai. E ele fica a noite inteira. Existe um tempo extenso para estar com o Pai. Talvez seja esse o nosso maior vilão no universo da oração. Porque nós nos encontramos com Deus em nossos pedidos, nós encontramos com Deus em nossas preces, nossos clamores. E quando nós terminamos de falar, quando nós concluímos as nossas petições, então nós encerramos a conversa. Então a nossa oração se encerra. Nós temos uma profunda dificuldade em permanecer na presença de Deus, nem que seja em silêncio. Nós temos uma terrível, e essa geração tecnológica, essa geração dos rios, essa geração do TikToks, em que você, dos 20 segundos, dos 10 segundos, dos 30 segundos, essa geração de coisa muito rápida, muito pronta, essa geração em que tudo é muito apressado. Para ouvir um áudio do WhatsApp, se tivesse 5x, você apertaria lá. A gente vai importando essa pressa para a nossa oração. E é por isso que nós oramos. E então, aparentemente nada acontece. Porque na verdade Deus não quer apenas ouvir a gente, até porque que antes que a gente fale qualquer coisa, Ele já sabe. A oração é um ponto de encontro. A oração é você estar com Deus. A oração é um lugar em que Deus quer conversar com você. Deus quer ministrar algo à sua vida. E como diz Pablo Tozer, Deus não vai render a nossa pressa. Todos nós queremos grandes coisas de Deus. Isso é lúcido. Nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos conquistar grandes coisas para o Senhor, e tudo isso é legítimo. A questão é, quanto tempo que você está disposto? Quanto tempo você está disposto em ficar na presença de Deus, mesmo quando você não sente nada? O cabelo não arrepia, não tem lágrima, as suas emoções estão ali paralisadas, neutralizadas, não há nada emocional, mas você sabe diante de quem que você está. Você sabe que você trouxe a sua alma, não apenas o seu corpo, você trouxe a sua alma, você trouxe o seu espírito, todo o seu ser encontra-se ali, na presença de Deus, e você sabe que ali é o melhor lugar para estar. Não tenha pressa. Não tenha pressa em sair do lugar de oração. Não tenha pressa.
Eu sei que todos nós temos os nossos compromissos, é verdade. Todos nós temos o nosso compromisso. Nós temos irmãos que levantam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Tudo isso é real. Mas a pergunta que eu te faço é: depois de uma noite de oração, o que Jesus fazia? Jesus não ia dormir. É só você olhar em João capítulo 8. Ele passou a noite inteira em oração. E pela manhã, ele voltou para o templo ensinar. E foi ali que veio aquela emboscada dos religiosos, daquela mulher que foi flagrada em ato de adultério. E ele deu uma palavra cirúrgica que está entre nós até hoje. Você precisa entender que se nós não avançarmos algumas fronteiras, eu estou falando literalmente de tempo, nós permaneceremos rasos e superficiais na oração. Nós permaneceremos tão meninos na oração. Nessa escola, Deus está te dizendo: existe um lugar na minha presença que você não pode chegar com pressa. A pressa mata o amor, porque o amor é paciente. Não chega na presença de Deus com pressa. É verdade que você tem lá o seu cronograma, você tem lá o seu plano de vida, mas habitue-se a estender um pouco mais. Habitue-se em estender um pouco mais o seu tempo de oração. Isso não tem a ver com salvação? Claro que não. Não é sobre isso, não é sobre salvação. A sua salvação é fé em Cristo Jesus e obediência a Ele. Agora, o desenvolvimento da sua vida de oração tem muito a ver com a capacidade de maturidade que vai crescendo aqui dentro, a capacidade de resiliência que vai sendo implantada dentro de você, e o crescimento de comunhão e intimidade com Deus. Que você e nós, essa noite, possamos enfrentar o nosso inimigo da pressa e venhamos ficar um pouco mais na presença de Jesus. Existem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos em oração? Existe. Os novos convertidos, é uma questão de tempo. Agora, já tem 2000 anos que eu estou na igreja, e eu ainda não cresci extensivamente no meu tempo de oração. Decida avançar. Decida passar esta lição. Porque existem muitas coisas que não estão sendo acessadas, que só serão acessadas se você avançar essas fronteiras. E você vai perceber que não é um martírio. Estar na presença de Deus não é um martírio, não é uma punição, não é uma penalidade, não é um peso. Confronte essa inquietação na sua alma quando vai orar. Confronte essa inquietação que precisa estar com o celular toda hora olhando. Essa hora não passa. Aquieta-te. Confronta essa perturbação que te rouba desse lugar. Confronte essa dispersão de mente que quer te tirar desse lugar. Experimente ficar um pouco mais. Experimente se derramar um pouco mais. Experimente se separar um pouco mais. Experimente avançar
nesse lugar. E então, você vai perceber os níveis que você vai crescer. Você vai perceber quantas guerras vencíveis que estavam sendo perdidas. Situações que eram superáveis, mas você estava entregando os pontos. Você estava cedendo, porque você achava que não tinha mais jeito. Mas porque você permaneceu lá, Deus encontrou a sua alma. E você está levantando de lá com outra perspectiva. Alguém escreveu que a oração é você ver a vida a partir das realidades de Deus. É nesse lugar que Deus diz: fica um pouco mais na minha presença. Não tenha pressa, eu estou aqui. Não tem a ver com sentimentos, tem a ver com convicção. Eu estou aqui. A minha palavra diz que eu estou aqui. Então esteja na minha presença um pouco mais. Esteja na minha presença um pouco mais. Amém? Vamos viver isso? Vamos viver isso agora? Eu te convido a você estar nesse lugar. Eu te convido a você a orar. Eu te convido a você estar só você e Deus. Sem pressa quando vai tocar o hino para você levantar. Eu estou aqui. Renuncia a tua pressa diante de Deus. Renuncia a sua inquietude diante de Deus. Renuncia isso. Há um lugar de descanso na oração. Há um lugar de descanso na oração. Todas as vezes que a sua mente escapar, pega ela de volta. Diga: mente minha, pensamento meu, esteja na presença de Jesus. Esteja na presença de Deus. Esteja na presença de Deus. Esteja na presença de Deus.